Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Olá pessoal, vamos para mais uma aula, dessa vez estrutura das palavras, conteúdo que está dentro da morfologia, tá bom? Eu falei para vocês que as estruturas das palavras, as palavras elas são formadas por morfemas, que são parte de uma palavra, menor unidade significativa, é como se fosse um quebra-cabeça com pecinhas menores que a gente vai montando, certo? E formando as palavras. Então essa primeira partícula que nós vamos estudar é o radical, que traz o significado básico da palavra, é aquela partícula que se repete, tá bom? Por exemplo, em construir, construção, reconstrução. Perceba que o termo constru, ele não se modifica, porque ele é o radical e ele traz o significado básico da palavra. O mesmo ocorre com a palavra vender, vendedor, venda, revender, revendedor. Temos aí a partícula que se repete, nós classificamos como o radical das palavras, tá bom? São palavras cognatas ou famílias de palavras. Então, as palavras que são da mesma família, elas possuem o mesmo radical. Ainda com a palavra reconstrução, nós temos aí o radical constro, temos aí duas partículas que nós chamamos de afixos, tá bom? O que são afixos? São elementos que acrescentam um novo significado à palavra. Os afixos eles podem vir antes do radical ou após o radical. Quando o afixo ele vem antes do radical, nós chamamos de prefixo. E quando o afixo ele vem após o radical, nós chamamos de sufixo. Agora nós temos a vogal temática, que são as vogais A, E e I, que nos verbos elas vão indicar as conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados com AR, por exemplo, cantar. Segunda conjugação são os verbos terminados com ER, por exemplo, o verbo vender. Terceira conjugação são os verbos terminados com IR, por exemplo, o verbo construir. Depois da vogal temática, nós temos o tema. O que é o tema da palavra? É como se fosse uma matemática bem simples. Você junta o radical mais a vogal temática, você tem o tema, tá bom? Então, é a junção dos dois. Por exemplo, na palavra ama, eu tenho o radical AM e eu tenho a vogal temática A. Se eu juntar os dois, eu tenho o tema. Então, qual é o tema? Ama. Vende, radical, é até a letra D, e a vogal temática é o E. Se eu junto os dois, eu tenho o tema, e assim sucessivamente. O próximo morfema agora são as desinências. Desinências já são as terminações das palavras. As desinências são as últimas partículas das palavras. Então, essas desinências elas podem vir nos nomes, que são todas as classes gramaticais, com exceção do verbo, e também podem vir nos verbos. Então, nos nomes, essas desinências ocorrem indicando o gênero e o número, né? O gênero é masculino e feminino, e o número é singular e plural. Nós chamamos de desinências nominais. E nos verbos, essas desinências elas podem indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número. O tempo, né, na língua portuguesa, são 3 tempos básicos: pretérito, presente e futuro. O modo, temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. A pessoa nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Lembrando, primeira pessoa é quem pratica a ação. Primeira pessoa é quem está falando, no caso eu ou nós, primeira pessoa. Segunda pessoa é com quem eu estou falando, tu ou vós. E terceira pessoa é de quem ou daquilo que se fala. Ele, ela, eles, elas. São as chamadas desinências verbais. Finalizando as desinências, elas vão ser elementos que vão indicar o feminino plural de uma palavra. Por exemplo, na palavra meninas, nós temos o radical até a letra N, certo? Nós temos a desinência A, que indica o feminino, e nós temos a desinência S, que indica o plural. Mas aí você pode perguntar, professor, e esse A, por que ele não é uma vogal temática? Porque, pessoal, as desinências, elas indicam o gênero da palavra. Menina, mas se eu tirar o A e colocar um O, fica menino. Então, não dá para confundir
com a vogal temática, tá bom? Nas desinências a gente vai indicar o gênero da palavra masculino, feminino. Temos aqui outro exemplo, ó. Cantávamos. Cantávamos. Cantávamos já é diferente, ó. Nós temos o radical até a letra T. Esse A vai ser vogal temática, tá bom? Professor, e por que esse A é vogal temática? Porque esse A não está indicando se é masculino ou feminino, porque cantávamos não é uma pessoa, podemos dizer assim, para eu classificar como masculino ou feminino. Então, as minhas desinências vão ser o VA, desinência modo temporal, e o MOS, desinência número pessoal. O VA, desinência modo temporal, porque indica o modo. No caso aqui, ó, cantava, certo? É o modo indicativo, eu estou afirmando, certo? Modo temporal. E o tempo é passado, cantava, já passou, já aconteceu. Cantávamos, desinência número pessoal. Por que desinência número pessoal? Então, vamos lá. Número, cantávamos, porque está no plural. É mais de uma pessoa cantando, tá bom? É você e mais alguém. Desinência número pessoal. Pessoal porque com esse mos, certo? Com esse mos, eu consigo identificar quem está praticando a ação. Se é cantávamos, é lógico que é nós cantávamos. Então, com o final, com a desinência, eu consigo saber quem está praticando a ação verbal. Processo de formação das palavras. Quando nós vamos estudar o processo de formação das palavras, é importante a gente lembrar da família das palavras, que são conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. Nós temos aqui, ó, governar, governo, governador, governável, desgovernado, governabilidade, governante e desgoverno. Então, nesse caso aí, essas palavras elas são da mesma família. Então, é uma palavra primitiva que dá origem às palavras derivadas. Há dois processos de formação das palavras na língua portuguesa. É a formação por derivação e a formação por composição. Um processo de derivação simplesmente é uma palavra primitiva, certo? Que vai dar origem a palavras derivadas. Bom? Enquanto o processo de composição significa que eu vou fazer a unificação dos radicais. Vou pegar um radical, vou juntar com outro radical, vou formar uma nova palavra. Começando pelo processo de composição, formação de nova palavra, mediante a associação de dois ou mais radicais simples. São dois os tipos de composição, composição por justaposição e composição por aglutinação. Na composição por justaposição, é quando não há alteração nas palavras e essas continuam a ser faladas ou escritas da mesma forma como eram antes. Por exemplo, ó, gira mais sol, girassol. Não houve nenhuma mudança fonética. Você pode dizer, professor, mas teve uma mudança na escrita, ó, acrescentou um S. Isso é porque quando é com SS com RR eu tenho que dobrar para ficar o som forte, tá bom? Temos outro exemplo aqui, ó, pé de moleque. Quando eu junto os três, pé de moleque. Guarda mais chuva, guarda-chuva. Passa mais tempo, passa tempo. Ou seja, esses radicais eles foram justapostos. Simplesmente eu unifiquei os dois. Não houve perca fonética, né? E não houve perca na escrita também. Aglutinação. Quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou seja na pronúncia. Por exemplo, ó, plano mais alto dá planalto, certo? Porém, a minha letra O, ela acabou se perdendo. Depois eu tenho a palavra água ardente. Quando eu faço a unificação, um dos dois As acaba se perdendo também. Então, na aglutinação, é a mesma coisa da justaposição. Simplesmente eu unifico os radicais com uma pequena diferença que vai haver uma perca ou na sonoridade ou na grafia da palavra. Derivação. Formação de nova palavra mediante acréscimo de afixos. Bom, no processo de derivação, ocorre que uma palavra primitiva vai dar origem a uma palavra derivada. Por exemplo, ó, com a palavra escola, eu posso formar a palavra pré-escola. Simplesmente aqui ó, foi acrescentado um prefixo, tá bom? É um termo que vem antes do radical. Com feliz, formou-se infeliz. Com a palavra legal, foi formado o termo ilegalidade. Percebam que o radical ele modifica o significado, ele dá um novo sentido às palavras. Derivação sufixal
ou derivação por sufixação, porque os dois termos estão corretos, assim como o anterior era derivação prefixal ou derivação por prefixação. Aqui na derivação sufixal, simplesmente eu vou acrescentar um sufixo, é uma partícula que vem depois do radical. Feliz, felizmente. Legal, legalidade. Suave, suavizar. Nervoso, nervo, nervoso. Então, eu acrescento um termo que vem após o radical, e isso, claro, também faz com que a palavra mude de significado. Agora nós chegamos na derivação prefixal, sufixal, ou derivação por prefixação e sufixação. Isso indica que, simultaneamente, a palavra ela vai ganhar dois afixos, né? Um prefixo antes do radical e um sufixo após o radical. Com a palavra feliz, eu formo a palavra infelizmente. Com a palavra cumprir, eu formei a palavra descumprimento. Com a palavra legal, eu formei a palavra ilegalidade. Uma coisa interessante aqui é que na derivação prefixal-sufixal, por mais que eu tire um termo, a palavra continua existindo. Por exemplo, ó, infelizmente, eu vou tirar aqui o sufixo e vai ficar a palavra infeliz. Mas se eu tirar o termo se eu tirar o prefixo, vai ficar felizmente. Felizmente também existe no dicionário. Então perceba que na derivação prefixal-sufixal eu posso tirar uma partícula que a palavra ela vai continuar existindo. O mesmo aqui ó, com descumprimento. Vou tirar o sufixo, vai ficar descumpre. Descumpre uma ordem, por exemplo. Se eu tirar a outra partícula, é a mesma coisa. Se eu tirar aqui o termo o radical, vai ficar cumprimento. A palavra continua existindo, tá bom? Ela ganha nova significação, ela continua existindo. E por último, nós temos a palavra ilegalidade. Se eu tirar o sufixo, vai ficar ilegal. A palavra ilegal, ela existe, ela está no dicionário. E se eu tirar o i, vai ficar apenas legalidade. A palavra legalidade também existe. Ela está no nosso dicionário. Agora a gente chega na derivação parassintética. E qual a diferença da parassintética para a derivação prefixal-sufixal? Ó, ambas ganham prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Certo? Então, qual é a diferença? A diferença é que, se você eliminar uma partícula, a palavra deixa de existir. Por exemplo, ó, na palavra anoitecer, eu vou tirar aqui só o sufixo, vai ficar à noite. Apesar de que parece que existe essa expressão, mas essa expressão ela não é dicionarizada, não está no nosso dicionário, a não ser que seja a expressão a espaço noite, mas aí já vão ser duas palavras. Agora que a gente vai eliminar a outra partícula, que no caso aqui seria o a. Vai ficar só o termo anoitecer, apesar de que também parece que existe, mas anoitecer não existe no dicionário. A palavra ela perde seu significado. Agora vamos aqui com embelezar. Mais um exemplo aqui. Se eu tirar o sufixo, vai ficar embele. A palavra ela perde a sua significação. E se eu tirar o meu prefixo, vai ficar belezar. A palavra também perde a sua significação. Então, eu demonstrei aqui dois exemplos, né? Não vou fazer com todos, mas vocês já perceberam. Envelhecer, desalmado, acorrentado. Todas essas palavras são derivações parassintéticas. Elas ganharam afixos, que são prefixos, que vêm antes do radical, sufixos, que vêm após o radical. Porém, se você eliminar uma das partículas, a palavra ela perde o seu significado e ela deixa de existir. Chegamos agora na derivação regressiva, que também é chamada de derivação deverbal. Os dois termos são corretos, apesar de que regressiva é mais comum de aparecer nas provas e concursos. Então vamos lá, como que funciona? Novamente, nós temos uma palavra primitiva, dando origem a uma palavra derivada, mas prestem atenção no que ocorre aqui, ó. Debater, debate. Cantar, canto. Percebam que nessas situações é como se a palavra ela reduzisse de tamanho. Então, com o verbo debater, eu formei debate. Cantar, canto. Recuar, recuo.
perder, perda, atacar, ataque. Ou seja, o que é uma derivação regressiva? Acontece que o verbo ele muda a sua estrutura, certo? Ele perde uma partícula, tá bom? Também temos a derivação imprópria. Na derivação imprópria temos aqui, ó, não aceito o não como resposta. Nesse caso aqui, o que ele não aceita como resposta? Um não. Perceba que o termo não, ele está tendo aqui a função de um substantivo, certo? Porém, normalmente a palavra não é um substantivo, né? Não é um substantivo. Normalmente a palavra não é uma palavra negativa, tá bom? Ela não tem essa função aí de substantivo normalmente. Então, o que é uma derivação imprópria? É algo incomum que ocorre na língua portuguesa. O professor ainda ficou confuso. Vamos para outro exemplo. Ó. Aristides tinha um falar complicado. O que Aristides tinha complicado? Um falar. Falar aqui de novo está tendo a função de substantivo, mas falar, normalmente falar é qual classe gramatical? Ora, normalmente, quando é natural, falar é um verbo, tá bom? Falar é um verbo da primeira conjugação, né? Tem a sua terminação em AR, é um verbo infinitivo, certo? Mas nessa situação aqui, o termo falar, ele teve papel de substantivo. Então, o que é derivação imprópria? Derivação imprópria é quando uma palavra ela muda a sua classe gramatical. Temos aqui outro exemplo que é dou-lhe esta carta rosa. Agora aqui rosa está sendo um adjetivo, porque rosa está sendo a característica dessa carta. Então, rosa foi um adjetivo porque é uma característica da carta. Mas esse rosa também poderia ser um substantivo. Professor, como assim? Se fosse, por exemplo, rosa é o nome de uma pessoa. É tipo, Rosa, dou-lhe esta carta. Ou seja, uma pessoa dando uma carta para a Rosa, a mulher que se chama Rosa. Então, Rosa pode ser um substantivo, certo? Mas nessa situação a sua classe gramatical mudou. Nessa situação que ela foi um adjetivo. Então, isso também se configura como uma derivação imprópria.